verdade, eu havia prometido para vocês que ia fazer uma demonstração, um vídeo de como fazer o pão integral caseiro. A receita eu já publiquei no Instagram, já mandei também nos grupos de WhatsApp. Agora eu vou mostrar para vocês passo a passo como se faz, para vocês perceberem que é muito fácil, é muito simples. Então vamos lá, eu vou colocar a câmera na direção dos ingredientes para vocês entenderem. O que eu vou precisar? Em primeiro lugar, uma forma untada, ou seja, eu pego manteiga ou óleo, passo, depois a própria farinha integral, passo em volta e deixo a forma untada, já preparada. Esse é o primeiro passo. Deixo a forma ali esperando. Depois eu preciso de 3 xícaras cheias de farinha integral. Já separei aqui, já tem exatamente 3 xícaras bem cheias de farinha integral. Segundo elemento, 2 xícaras de água, né? Estão nesse copo, mas são exatamente 2 xícaras cheias de água. Além disso, eu vou precisar de sal. Para quê? O sal para eu misturar com o fermento. Aqui tem um detalhe muito importante. Esse fermento aqui é fermento biológico que eu compro na padaria, compro 50 gramas, dá para fazer 2 pães. A receita original fala em 50 gramas de fermento. Eu uso metade, fica bom e não fica gosto forte de fermento no pão. Pode ser também aqueles tabletezinhos de fermentos que a gente compra, Flashman Royal ou outra marca. Eu nunca usei o fermento em pó. Então aqui é o fermento biológico que eu vou diluir depois com uma colherzinha de sal no final. Vou precisar de 2 colheres de sopa de óleo, né? Óleo de soja comum. Então aqui está, ó. Eu abro aqui um espaço, né, aqui dentro na farinha, nas 3 xícaras de farinha integral, e aqui eu adiciono as 2 xícaras de água. Posso adicionar de uma vez só, não tem problema nenhum. Adicionei, deixei. Em seguida, 2 colheres de sopa de óleo de soja. Então, encho a primeira colher, certo? Uma colher, a segunda. Pronto. 2 colheres de óleo. E no final, deixo aqui parado e vou pegar o sal, né? Vou colocar um pouquinho, é a gosto, eu boto mais ou menos uma colherinha dessa, né? Aqui, mais um pouquinho, vai depender do gosto de cada um. E começa com uma colherzinha só, né? Depois, se você quiser, você vai aumentando. E aí vou misturar. O que acontece? Esse fermento biológico, em contato com sal, ele vai sofrer uma transformação química. Então eu vou misturando. Daqui a pouco ele vai ficar totalmente aguado. Demora um pouquinho, você vai misturando, ele vai começar a se transformar. Vocês vão ver, ó, já está começando a ficar pastoso. Não se importa de ele agarrar na colher não, continua mexendo. Normalmente. Ó, já está começando a ficar quase pastoso, ó. Virando líquido. Vendo? A reação do sal com o fermento faz com que ele vire totalmente líquido. Aí pronto. O que eu faço? Jogo aqui dentro também. Como sobra fermento na xícara, eu próprio pouco líquido aqui, a água, coloco, só para não perder fermento. Misturo, para aproveitar o fermento ao máximo. E pronto. Está feita a mistura. Fechar o sal. E agora o que eu vou fazer? Misturar. Devagar, né, para não vazar, para cá não cair fora da vasilha. Parece que está muito aguado, né? Mas não, vai, continua misturando. Você tem a sensação que falta farinha. Não ponha mais farinha. Continua mexendo devagar. Até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês. Não é um pão de massa de sovar, é um pão pastoso. Por isso que ele é fácil, eu não preciso sovar várias vezes, misturar farinha, nada disso. É só eu ir misturando, ó. A água já está desaparecendo, tá vendo? Mas tem que ser bem misturado para não ficar nenhuma bolota de farinha aqui dentro. Então, não tem pressa. Mistura bem. Está quase no ponto.
Para vocês perceberem, olha mais ou menos como é que ele ficou. Tá vendo? É quase que uma pasta, né? Não é mole, nem é dura, assim, é pastoso. Um detalhe aqui, se alguém quiser um pão ainda mais macio, vocês vão ver a textura. É só botar mais meia xícara de água, ele vai ficar um pouco mais mole, mas tem que ter cuidado. Começa assim, simples. Ó, tá pronto. O que eu vou fazer agora? Vou trazer aqui e vou colocar de dentro da forma. Puxa bem, pega todo o conteúdo, né? Porque ele fica meio agarrado dentro da vasilha. Não deixa nada, né? Pega uma outra colher, né? Tira o resíduo da colher. Viram até agora que é muito fácil de fazer. Aí o que eu faço? Eu vou acomodando ele suavemente, espalhando, né? Como ele é dura, tem que ir espalhando devagar, com calma. Se bem que quando ele começar a crescer, ele vai igualar toda a forma. Não se preocupa muito em dar muita forma não, é só dar uma espalhadinha de leve. Aqui, ó. Vocês vão olhar, ó, como ele ficou, tá vendo? Lá no fundo, né, tá mais ou menos na metade da altura. Agora eu vou deixar ele aqui em cima da bancada descansando. É comum as pessoas cobrirem com um pano, com alguma coisa. Você pode cobrir, se tiver alguma dificuldade de algum bicho, alguma coisa, cobre. Como a bancada aqui é tranquila, não tem nenhum, deixa assim, porque quando você bota um pano, muitas vezes, ou um papel, quando ele cresce muito, aí cola tudinho, aí você perde massa. A não ser que você coloque um papel alumínio em termos de bojo, né, que é para não deixar a massa assim. Isso aqui vai ficar, leva mais ou menos 30, 40 minutos para ele crescer. Então, vamos dar uma pausa no vídeo. Quando ele tiver crescido e preparado para ir para o forno, eu retorno. Bom, estamos de volta. Vejam agora como depois de 30 a 40 minutos ele cresceu bem, quase encheu a forma. Se eu deixar mais, ele vai crescer mais e vai transbordar. Então depende do tamanho da forma. Se for uma forma mais funda, dá mais um tempo para ele crescer mais. Eu agora vou levar ele para o forno. Eu já liguei o forno, está aqui, ó, de 240 a 260 graus mais ou menos. Já está uns 3 a 5 minutos aquecendo, né? A gente nunca coloca frio. E aí sim, vamos preparar para colocar dentro do forno. Então, ok, o forno já está no ponto, né? Eu vou pegar o pão, trazer, colocar lá dentro do forno, acomodar bem, tá vendo? E agora é só fechar, certo? E aguardar de 50 minutos aproximadamente. Então, detalhe, né? O pão já está no forno, né? Lembra, 240 a 260 graus, 50 minutos. O cuidado com esse tempo é porque o meu forno, eu já estou acostumado, eu sei que 50 minutos exatos, não preciso nem preocupar em fazer teste, ele vai estar pronto. E normalmente funciona em qualquer um. Mas é bom sempre assim, quando tiver com uns 40 minutos mais ou menos, pega um palitinho comprido, a ponta do garfo, enfia, dá uma conferida, né? Mesmo que saia ligeiramente úmido, muito pouco, não tem problema não, porque ele seca depois à medida que ele sai do forno, né? E pronto, e quando ele estiver pronto eu vou tirar e mostrar para vocês. Bom, finalmente o pão pronto, já tirado do forno. Vejam, vou aproximando, né? Ainda está bem quente, né? Então não é hora de desenformar. Agora é só deixar esfriar e desenformar, né? Depois que esfriar e desenformar, eu mostro a vocês de novo. Uma pequena correção, eu falei 50 minutos no forno de 240 a 250 graus. Não, o ideal é de 210 a 230 graus. Né? Você vai ter mais certeza que 50 minutos não vai ter perigo dele queimar, tá? Então, até o momento que desenformar. Bom, aqui está a forma final, né? O pão finalmente desenformado, pronto para ser fatiado e ser deliciado. Vejam a textura, o formato, né? Como um pão de forma normal, né? Então é só virar ele, fatiar ao seu gosto e saborear. Então isso é o resultado final do nosso trabalho.